Bom dia, nós estamos iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Estamos transmitindo pelo YouTube. Esperamos que você esteja conosco para a gente aprender mais acerca da Palavra de Deus. É um tempo muito importante, nesta manhã maravilhosa de domingo, onde nós estaríamos normalmente na Escola Bíblica Dominical, na igreja, no templo, junto com os irmãos, mas nesse momento nós estamos usando aquilo que é necessário e aquilo que nos é permitido, graças a Deus por isso. Então você que está aí do outro lado, que você esteja aproveitando o máximo possível para aprender mais acerca da palavra. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento, iniciando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo tempo que temos de poder estudá-la. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada um que está conectado, cada um que está aí atento ao ensino da Tua palavra. Que o Senhor esteja nos direcionando, nos dando sabedoria para que façamos aquilo que é necessário para a honra e glória do Teu nome, para a edificação do corpo de Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos da igreja, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Espero que vocês estejam aí em família nesse momento para assistir e para aprender acerca da palavra de Deus. Semana passada nós iniciamos o tema fé. E hoje nós vamos, hoje nós vamos continuar com esse tema e vamos falar um ponto importante, que é a origem da fé. A origem da fé é importante por quê? Porque alguém pode chegar para você e dizer assim, por que você tem fé? E você tem que explicar isso, de certa forma. Vamos entender. Olha lá o que a gente pode entender acerca desse estudo. Bom, a origem da fé. A Bíblia, ela considera como certeza as convicções da fé e equipara-as ao conhecimento. Se você perguntar o que é conhecimento, conhecimento é óbvio, é aquilo que você tem como registro, que você pode averiguar e você pode conhecer um determinado tipo de assunto. Agora, a Bíblia, ela é mais do que conhecimento. Na realidade, a Bíblia vai nos mostrar que ela dá um retrato correto da humanidade e da criação de todas as coisas. Isso é importante você frisar, você colocar no seu coração. Por esse motivo que a origem da fé é algo importante para a gente mostrar para as pessoas de alguma forma. Agora, a gente pode começar com uma pergunta muito importante. Você precisa, uma pergunta que eu posso fazer para você. Você tem que estar, de certa forma, preparado. Então, você precisa estar preparado para responder, porque você tem esperança em Jesus Cristo. Então, se alguém pergunta para você, olha, por que você crê em Jesus Cristo? Por que você deposita a sua esperança em Jesus Cristo? Aí você tem que dar essa demonstração para essa pessoa, de alguma forma. Você tem que mostrar na palavra, ou você tem que tentar argumentar aquilo que você tem no seu coração, na sua mente, pela fé. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 15, ele vai nos dizer o seguinte, ele nos faz um desafio, ele nos exorta. Ele diz, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Então eu preciso ter Cristo como meu Senhor, não só como meu Salvador, mas como meu Senhor. E ele diz assim, estais sempre preparados. Preparados para quê? Para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo aí para os dispersos ali de toda aquela região, que estavam dispersos, fugindo até, ele está dizendo que cada um que recebeu a sua epístola, exortando a eles que eles têm que estarem preparados para responder à razão da fé. E aí a gente tem que responder entendendo qual é a origem da nossa fé. E aí, se alguém falar algumas coisas a respeito de ciências, por exemplo, Deus pode usar evidências arqueológicas em Atos dos Apóstolos, como ele tem feito ao longo dos séculos.
Tá? Atos dos Apóstolos é um registro fidedigno da verdade e da nossa fé bíblica, porque Lucas, escrevendo tanto o seu evangelho como Atos dos Apóstolos, que é a continuação, antes era só um livro, foi dividido, mas você percebe quando você está lendo, quando você termina Lucas e começa Atos, ele registrou historicamente, ele mostrou tudo aquilo que acontecia e ele registrou principalmente a geografia dos locais. E ao longo de todo esse tempo, ao longo daquela época, no ano 2000 anos atrás aproximadamente, até os nossos dias, a arqueologia tem trabalhado em cima da própria palavra de Deus, do Novo Testamento e principalmente em Atos dos Apóstolos, para descobrir as cidades que eram narradas e de vez em quando se descobre uma nova cidade, uma cidade antiga, aliás, que está ali no local exato onde o escritor de Atos registrou. Isso é uma evidência, isso é a origem da nossa fé também, mas não há necessidade específica de você esperar que a arqueologia comprove a nossa fé. Outra coisa que a gente precisa entender, que nós precisamos evitar a abordagem empírica. Eu não preciso fazer experiência para mostrar a origem da fé. Eu não preciso fazer algum tipo de experiência para comprovar que Jesus existiu. Na realidade, foi comprovado que Jesus existiu, de certa forma foi comprovado, ele existiu realmente, mas eu não preciso esperar, eu não preciso fazer por exemplo, uma experiência com os pedaços de tábuas que foram encontradas ali perto do Monte Arará, para ter certeza de que realmente a arca existiu. Eu não preciso fazer isso. Ou outra coisa importante que a gente precisa aprender é que a gente não precisa também fazer explicações puramente racional. Como é que é isso? Olha, a Bíblia está repleta de acontecimentos sobrenaturais. E eu não preciso falar somente algo racional. Eu posso falar das coisas sobrenaturais que aconteceram com a certeza da minha fé. E aí a pessoa pergunta, mas por que você confia em algo que é sobrenatural? Porque é o próprio Deus que fez. É o próprio Criador que tem todo o poder. E eu não preciso falar somente puramente racional. Eu tentar explicar racionalmente todas as coisas e deixar de lado como o iluminismo trouxe o liberalismo, onde aqueles estudiosos começou a tirar tudo que era de sobrenatural na Bíblia para ficar só com o racional. Não é assim que funciona a origem da fé. A nossa fé é algo que nós não vemos e cremos. E isso é uma verdade que foi colocada no nosso coração pelo próprio Criador. Continuando, a voz da fé diz: nós sabemos que sobre o que se fundamenta a certeza da fé. Não em demonstrações dadas por meio de argumentos, como a gente já viu aí, nem mesmo em provas experimentais. Eu não preciso disso. Agora, artigos de fé não podem ser provados pela razão, nem podem ser averiguados por experiências controladas, para reforçar o que a gente está estudando agora, nesse momento. Razão, entre a razão e a fé. Eu não preciso de provar pela razão. Tem gente, tem algumas pessoas, alguns cristãos que querem provar de toda forma, isso aconteceu, mas foi por isso, tem uma razão, a razão é isso. Não. A nossa fé, a base da nossa fé, a origem da nossa fé não tem necessidade de ser comprovada. Não há essa necessidade. E aí, o homem não se acha em posição de fazer alguma verificação independente acerca daquilo que lhe é informado sobre Deus. Eu não preciso. O que eu tenho na palavra de Deus, o que eu tenho aqui escrito é suficiente
para mostrar a origem da minha fé. Se as pessoas não creem na palavra de Deus, o problema são delas. É um problema sério. Porque a palavra de Deus ela nos mostra claramente a origem da nossa fé. E eu não preciso buscar nada além da palavra de Deus para comprovar a mim mesmo a origem da fé. Eu não preciso comprovar para mim. Talvez as pessoas queiram que a gente comprove. Você pode explicar, desde que seja através da palavra. Eu não preciso mais do que isso. Novamente, a certeza da fé não se fundamenta conforme sugere o catolicismo romano, por exemplo, tá? Na confiança em uma infalível igreja mestra. Pois a igreja, neste mundo, jamais será infalível e com frequência tem ensinado erros. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo que estamos sendo aperfeiçoados. Então, nessa visão do catolicismo romano, eles diziam que a igreja é infalível, que a igreja ela que dita regras e o que ela disser é correto. Não é isso. O que a palavra de Deus disser é que é correto. E a gente tem a origem da fé baseada na palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra, nós vemos a origem da nossa fé claramente em nossos corações, em nossas mentes. E também outra coisa essa certeza não é fundamentada em alguma experiência mística ou esotérica, ou em alguma revelação particular. Até no meio de cristãos, as pessoas querem tentar demonstrar a origem da nossa fé com algum tipo de experiência mística. É como aqueles que tentam meditar em alguma coisa, esvaziar a sua mente, e chegar ao ponto de levitar, de flutuar. Essa é um pensamento de algumas religiões que tentam demonstrar a origem da sua fé em relação a acontecimentos sobrenaturais desse tipo. Não tem necessidade de você demonstrar isso para você mesmo, ter uma experiência mística. Não tem necessidade disso. A nossa experiência ela é real no autor da nossa fé, e a gente tem certeza da origem da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, não devemos, óbvio, a certeza da fé origina-se diretamente da confiança na palavra de Deus, que não pode mentir. O autor, Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer justamente isso lá em Tito capítulo 1, versículo 2. Não pode mentir, Deus não pode mentir. E o que é, por isso mesmo, digno de confiança em tudo quanto diz. Então, Deus, ele fala através da palavra. Todos os escritores da palavra que compõem a Bíblia Sagrada, as palavras foram inspiradas por Deus. Então, é Deus falando aos nossos corações. Quando alguém está falando aqui, quando o escritor expressou o seu conhecimento, ele estava expressando o próprio Deus inspirando as palavras. Então, a gente escuta Deus, a gente ouve Deus, a gente lê Deus. E o que ele diz é verdade. Eu posso confiar. Ele não pode mentir. Ele não se contradiz. Certo? Então a fé é um reflexo do reconhecimento expresso por Davi. Por exemplo, o rei Davi ele expressa isso lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 28. O que ele diz lá? Vamos lá. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus e as Tuas palavras são verdade. Tá? Então o apóstolo, aliás, o rei Davi, é inspirado também, as palavras dele inspiradas pelo próprio Deus, mostra aí que as palavras do Senhor, ele reconhecendo a palavra do Senhor como verdade. Por que eu creio na evidência bíblica? Porque é a palavra de Deus. A pessoa pode perguntar assim, mas você crê num livro? Não, eu creio na palavra. Se você não crê que essa é a palavra, aí você perde. Você perde essa confiança, você perde a fé, ou você nunca teve. Certo? Vamos lá. Onde, porém, pode ser encontradas as palavras de Deus? É óbvio.
na Bíblia Sagrada, nesses 66 livros que compõem a Bíblia. Nós encontramos testemunho escrito dos profetas e apóstolos acerca do Pai e do Filho. Isso é claro. Ok. As palavras de Cristo e as palavras daqueles que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus, no sentido de que elas constituem a palavra de Deus, o testemunho que Ele dá de si mesmo. É o testemunho que Ele dá de si mesmo. Ele se revela a nós. Você imagina um Criador de todas as coisas, transcendente, que não poderia se comunicar conosco, porque nós somos só criaturas dele. Ele se faz presente, ele se revela através da palavra dita, da palavra escrita. E ele chega até nós, e ele fala de si mesmo, ele dá testemunho dele mesmo. E nós conhecemos a Deus através da palavra e nos conhecemos também. No Novo Testamento, há uma palavra principal para representar a ideia de fé. A gente já falou isso semana passada um pouquinho, e eu vou continuar falando sobre isso, que é o verbo pisteu, e junto com o substantivo pistis, cognato, pistis. O verbo tem dois sentidos básicos. Por que eu estou falando isso? Para você ter uma ideia, tá? Tem dois sentidos básicos o verbo pisteu, que é crer. Em primeiro lugar, significa crer naquilo que alguém diz, aceitar uma declaração, particularmente de natureza religiosa, como verdadeira. Como verdadeira. Tá? Isso é a palavra do grego, pisteu. E aí nós encontramos um exemplo disso lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. O que diz lá? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E creais, essa palavra aí, é pisteu, certo? Essa é a palavra que nós estamos olhando. Então, um emprego notável do verbo está na afirmação de Jesus ao centurião, quando ele diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: vai-te e te seja feito assim como creste. E aí a palavra também, pisteu, né? Crer, assim como creste. Também Jesus ele ordenou a Jairo que cresce, que sua filha seria curada. Nós vemos isso em Marcos capítulo 5, versículo 36, e uma correlação aí também lá em Lucas capítulo 8, versículo 5. E perguntou aos cegos também que o seguiram desde a casa de Jairo: credes que posso fazer isto? Ou vou curar? Credes que vou curar? Na realidade, ele estava falando isso, Mateus capítulo 9, versículo 28, que também fala sobre a mesma palavra. Essas e outras numerosas ocorrências estabelecem que a fé abrange a crença que algo é verdadeiro. Então, isso estabelece. São ocorrências que estão registradas na palavra de Deus. E eu confio nesses registros fidedignos. De fato, o autor de Hebreus, por exemplo, declara que a fé, no sentido de reconhecer certas verdades, é indispensável para a salvação. Olha o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 11, versículo 6. Antes dele falar dos heróis da fé. Olha o que ele diz. Sem fé, ou depois, aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Esse versículo é fantástico. Esse versículo mostra claramente que nós, sem fé, a gente não agrada a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós demonstramos essa fé para Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele se alegra em ver seus filhos demonstrando a fé. Tá?
E aí nós somos recompensados, nós nos sentimos agraciados por Deus, quando nós expressamos a nossa fé em nossos corações. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Eu só agrado a Deus se eu tiver fé. E essa fé é que me faz eu crescer, que me faz eu continuar a minha caminhada. Receber o testemunho de Cristo equivalia a certificar-se de que Deus é verdadeiro. Olha o que João 3,33 diz. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. E rejeitar o evangelho dos apóstolos era e continua sendo fazer de Deus um mentiroso. 1 João capítulo 5, versículo 10. Olha lá o que diz. Vamos lá para a palavra de Deus. Quase no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, lá na primeira carta de João capítulo 5, versículo 10. Olha lá o que diz. Diz assim, ó. Aquele que crê no Filho de Deus tem. Vou ler novamente. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. O testemunho que Deus dá é a respeito do Filho. Então, quando você vê o Filho, você vê o Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo disse. E tudo que ele fez por intermédio do Pai. Ele cumpriu todo o seu mandamento. Ele cumpriu o propósito que ele tinha. E aí, se nós recusamos Jesus, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Nós dizemos diretamente a Deus que Deus é mentiroso. Pois as palavras do Salvador e de seus apóstolos eram e ainda são as palavras de Deus, certo? E aí Paulo, ele disse aos Tessalonicenses, olha o que Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, olha o que ele disse. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Esse versículo é fantástico, todos os versículos são fantásticos, que a gente vê claramente que a palavra de Deus é verdadeira. É o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos cristãos lá na Tessalônica, e ele dando ênfase e encorajando os irmãos, porque eles entendiam, eles tinham uma fé verdadeira. Eles diziam que essa palavra não é palavra de homens. Quantas pessoas hoje, nos nossos dias, dizem que isso daqui eu não creio na Bíblia porque é somente palavras de homens? A mesma coisa que o apóstolo Paulo, exortando aos Tessalonicenses, disse. Ele estava não só exortando os Tessalonicenses, mas ele estava elogiando os Tessalonicenses. Presta atenção, olha lá o que ele disse. E é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, eles ouviram dos apóstolos, de Paulo principalmente, aí ele diz que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, é aí que a fé tem início. Quando o evangelho dos apóstolos, a mensagem bíblica central, é ouvido ou lido, e quando os homens tomam consciência de que se trata da própria verdade de Deus. É justamente aí. Contudo, contudo, o pecado e Satanás, cegado de tal maneira ao homem caído, que ele não pode discernir que o testemunho de Cristo e os seus apóstolos é a verdade de Deus. Então, é por esse motivo que o pecado e Satanás aproveita
dessa questão da queda do homem, né? O homem caiu e ele perdeu o espírito dele, o espírito que ele tinha, o espírito de consciência da verdade, ele perdeu, foi separado de Deus. Essa separação deu ele ficou cego, né? Ele ficou cego em discernir as coisas, os testemunhos de Cristo e as verdades dos apóstolos. Aí Satanás aproveita e faz com que as pessoas fiquem longe de Deus. Ele aproveita isso e ele tenta de toda forma fazer com que as pessoas não venham a crer na palavra como verdade. E essas pessoas nem podem enxergar ou aprender a realidade das coisas das quais ela trata. Olha em João capítulo 3, versículo 3. A gente já leu? Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Voltando lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Olha lá o que diz. Diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as pessoas que não têm o Espírito de Deus ainda tocando o seu coração não vão entender as coisas, porque vão dizer que isso é loucura. É claro isso. Então, ele não pode vir a Cristo, essa pessoa, em total confiança e com humildade de espírito. João 6, 44 e 45 fala sobre isso. Enquanto o Espírito Santo não o tiver iluminado e renovado. Então, enquanto o Espírito Santo não iluminar essa pessoa, ela não consegue enxergar a origem da fé. Nós conseguimos, mas elas não conseguem. Por esse motivo que a gente precisa orar pelas pessoas para que elas venham a entender, para que elas entreguem suas vidas ao Senhor Jesus pela fé. Pela fé. Olha lá o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 6. Nós estamos em 1 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6. Olha lá o que diz. Diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós somos iluminados e entendemos o Evangelho. Você já pensou o privilégio que você tem e que eu tenho de poder reconhecer algo que eu não reconheceria sozinho, sem a ajuda de Deus? Isso é a origem da fé. Isso me dá a certeza de que eu tenho fé e posso demonstrar essa fé, essa origem da fé para as outras pessoas. Certo? Só os que são divinamente ensinados e atraídos vêm a Cristo e nele permanecem. Olha lá, João 6, 44 e 45. Nós não lemos, essa referência está anteriormente, mas vamos ler agora. João 6, 44 e 45. João 6, 44, 45 diz assim, olha lá. Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Você já pensou? Você não deve se orgulhar em ter sido escolhido por Deus, ter sido tocado pelo Espírito Santo, para você entender o Evangelho. Você deve dar graças a Deus todos os dias, porque você não merecia, nem eu merecia. E aí, nesse sentido, nessa ordem, nós entendemos que Deus nos deu algo que nós não merecíamos, e nós podemos expressar esta verdade para as outras pessoas. A gente continua o legado do Senhor Jesus quando a gente expressa essa origem da fé que nos foi alcançada. Aí você pergunta, mas como eu vou saber se o Espírito vai tocar no coração daquela pessoa? Vamos lembrar que o Espírito toca no coração da pessoa pela palavra. Se a palavra é dita, e se Deus permitir, Deus quiser, Ele ilumina aquela pessoa e ela recebe o Espírito de Deus para entendimento. Portanto, eu e você temos esse privilégio de poder transmitir essa palavra, assim como nós recebemos de alguém que nos trouxe a palavra, que recebeu de alguém que receberam lá no princípio dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Então, a fé que salva é, pois, dom de Deus. Certo? Nós vemos isso claramente em Efésios capítulo 2, versículo 8, e eu vou ir para lá. Você já leu várias vezes, está no seu coração, está na sua mente, mas eu quero dar ênfase para você olhar na palavra e ver como Deus é maravilhoso em nos tocar, em nos dar discernimento através do próprio Espírito de Deus para a nossa vida cristã. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha lá o que diz. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Certo? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Para frente aí. Mais um pouquinho. Filipenses capítulo 1, versículo 29. O que diz lá? Olha lá o que diz na tua palavra aí, na tua Bíblia. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Ele está dando uma ênfase maior aí. Eu creio e eu também sofro. Esse é um custo, mas é um custo de privilégio. É um custo de grandeza. Grandeza de Deus, não de mim mesmo. Olha lá como é claro para a gente. Né? Se nós mesmos temos fé, isso deve-se apenas ao fato que Deus, em sua misericórdia, abriu os nossos olhos. Essa analogia é bem interessante. É como um cego que não consegue ver e Deus coloca a mão nos nossos olhos e nós passamos a ver. São milagres que aconteciam constantemente no tempo de Jesus. Jesus curou vários cegos. Claramente isso é relatado até por Joséfo, um historiador da época, que é judeu, que não cria aparentemente no cristianismo, mas ele mostra isso claramente em suas palavras registradas. Mas isso dá evidência, eu não preciso dessa origem da fé. Eu preciso ter a certeza, e eu tenho no meu coração, e você tem no teu coração, que você era cego, que você era cego, que eu era cego, para as coisas lá do alto. Quantas pessoas nesse mundo estão cegas, porque acham que estão servindo a Deus, ou acham que essa vida é só essa mesmo, ou acham que está tudo bem, Deus vai no final vai salvar todo mundo. Cegueira espiritual, infelizmente. Mas elas precisam ouvir da verdade, assim como você e eu ouvimos. Eu ouvi, você ouviu pela graça de Deus. E entendemos pela graça de Deus, porque Deus curou a nossa vista. Nós só conseguimos enxergar. Nós éramos cegos, sem perspectiva.
Quantas pessoas não entendem isso? E precisam entender. E se desejarmos que outras pessoas venham à fé, precisaremos orar para que o Senhor também lhes abra os olhos. Pois, de outro modo, nunca crerão como nós também não teríamos crido. Eu acabei de falar isso. Nunca. Temos que orar, temos que falar do Evangelho para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, pelas pessoas desconhecidas, pelas pessoas que estão nos confins da terra. Pela graça de Deus. É isso, meus queridos. É isso que a gente aprende acerca da origem da fé. A origem da fé nos mostra claramente o nosso Deus falando conosco através da sua palavra e mostrando que Ele, com o seu poder, a sua soberania, nos deu vida e vida verdadeira em abundância. A origem da fé nos dá o privilégio de termos a certeza de que estamos seguros nas mãos do Senhor. E é por esse motivo que podemos claramente confiar no Senhor para todos sempre. Deus esteja abençoando a sua vida, que você esteja constantemente buscando o Senhor todos os dias em sua vida, para a glória do Senhor. Faça a vontade de Deus, faça aquilo que Ele tem ensinado através da palavra, esteja com os irmãos unidos na igreja, quando vocês estiverem, quando tudo voltar ao normal, se regozije diante da presença de Deus, adorando em conjunto, publicamente, para a glória do nome do Senhor. Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar encerrando esse tempo. Senhor, nosso Deus Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse ensinamento acerca da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa certeza absoluta em nossos corações. Esteja, Senhor, com cada pessoa que está do outro lado na internet, assistindo esse ensinamento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder falar acerca da Tua palavra. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê longanimidade, esperança, paciência. No tempo do Senhor estaremos juntos adorando o Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Se você ainda não se inscreveu, se quiser inscrever, seria interessante para que a gente possa ter o maior número de pessoas para continuar transmitindo pelo YouTube. Se você quer dar também um legalzinho aí, você pode dar um legal, tá? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.